O que é a função social da propriedade? A função social da propriedade está disposta no artigo 5º, no inciso 23 da Constituição Federal, que estabelece que a propriedade deve cumprir função social. Historicamente, ela surge a partir da ideia de que a propriedade não deve ser um direito absoluto, mas sim um direito balanceado pelos outros direitos estabelecidos no ordenamento jurídico brasileiro. Então, por exemplo, quando estamos falando de uma propriedade urbana, o plano diretor de cada cidade vai estabelecer alguns requisitos para que essa propriedade se entenda que a propriedade está cumprindo uma função social. Então, uma propriedade abandonada, por exemplo, pode ser perdida. O mesmo se dá na propriedade rural, mas nesse caso, quem estabelece os requisitos é a própria Constituição, no artigo 186. Esses requisitos estabelecidos pela Constituição são os seguintes: o aproveitamento racional e adequado da propriedade, a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Quando a gente pensa no Brasil e na forma como se deu a distribuição de terras no nosso país, a gente percebe que o Brasil é formado por enormes latifúndios, o que muitas vezes prejudica os pequenos produtores rurais que desejam viver e trabalhar no campo. Ocorre que muitos desses latifúndios ficam parados, especulando ou simplesmente abandonados pelos proprietários, enquanto grande quantidade de produtores rurais não têm acesso à terra e não têm onde viver, morar e produzir. É nesse sentido que vem a importância dessa regulamentação para que isso seja melhor distribuído e essas terras ociosas possam passar à mão de quem vá habitá-las ou produzir nelas. Na prática, essa função social é aplicada da seguinte forma: nas propriedades urbanas, quando o município percebe que determinado proprietário não está cumprindo a função social, ele pode aplicar multas e, então, geralmente é aplicada uma alíquota progressiva do IPTU sobre aquele imóvel e o proprietário vai ter um prazo para regularizar a situação da propriedade e, não fazendo, o município pode desapropriar esse imóvel, mas o proprietário recebe uma indenização. Já no caso das propriedades rurais, a função social ela é estabelecida no Estatuto da Terra, que é uma lei federal. Então, quando aqueles requisitos que a gente já comentou, já estabelecidos pela Constituição, que dizem respeito à exploração sustentável da terra e à utilização adequada dos recursos naturais, respeito à lei trabalhista, não são cumpridos, o governo ele pode efetuar a desapropriação e redistribuir a terra para fins de reforma agrária. Por fim, a função social ainda está no artigo 170 da Constituição, que trata da ordem econômica e financeira e estabelece que um dos princípios da ordem econômica e financeira é a função social da propriedade. Assim, fica claro que a nossa Constituição demonstra entender a importância da justiça social e do direito da propriedade estar condicionado ao bem-estar coletivo do país.